aí já cursos online. E aí, animado para mais uma aula? Vamos lá. Hoje a aula é muito importante, viu? Você que está em busca da sua certificação, essa aula aqui é o que vai te diferenciar para alcançar lá, tá? Então, olha, muita atenção, se concentra completamente. Olha, se concentra nessa aula, larga tudo e foca nisso, porque é essa aula aqui que vai mudar a sua vida. Então vem comigo que nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a variação linguística. A gente vai aprender um pouquinho, né, da nossa língua portuguesa. Portanto, é uma aula que muita gente gosta, muita aula que o pessoal gosta de participar, o pessoal interage bastante. Só que para a gente conseguir entender e interpretar todo esse conteúdo, a gente tem que ir com bastante calma, tá? Então vamos passo a passo e aos poucos aqui a gente vai evoluindo no nível da dificuldade, tá bom? Então olha, não entendeu? Dá uma pausa, volta no PDF, acompanha. Se for o caso, pergunta aí para mim o que você precisar, tá bom? E aí a gente interage nas redes sociais aí e a gente conversa, tá bom? Bom, vamos lá. Variação linguística. Hoje a gente está falando sobre a língua. Olha só que bacana, a língua. Bom, a gente já estudou, né, a comunicação, como ela é feita, e a gente falou lá, né, que a comunicação ela é feita na outra aula através da linguagem oral e da linguagem escrita. Bom, concorda comigo que quando a gente conversa, a gente não fala exatamente com as mesmas palavras, por exemplo, de um americano, do que um europeu, do que alguém de outro país. De um argentino, por exemplo, a gente conversa de maneira diferente. Nós utilizamos vocabulário diferente, nós utilizamos expressões diferentes, e é isso que a gente vai ver aqui, essa variação na língua, tá? Bom, quando a gente define uma língua, a gente, na verdade, está estabelecendo regras. Exatamente regras. Você fala através da língua portuguesa, você se comunica através do português, mas não foi você que criou essas regras. Quando você nasceu, essas regras já existiam. Tá? E a gente vai assimilando muita da nossa comunicação se a gente aprender. Né? Você aprende naturalmente. Ninguém sentou um dia quando você era bebê e falou, olha, para você decorar essas regras, você vai aprender assim, assado, para você falar, você tem que falar assim, assado. Não. Você foi ouvindo, foi assimilando e foi aprendendo. Portanto, quando a gente fala de línguas, sem que a gente saiba, a gente está de acordo ali com regras estabelecidas, seja para a parte oral, seja para a parte escrita, tá bom? Bom, e como você já sabe, a nossa língua é a língua portuguesa. A gente já vai entender como isso funciona. Porém, o que você já tem que saber desde a primeira? Essas regras, elas já existem, tá? Essas regras são escritas. Existe algo chamado gramática, anota aí no seu caderno, que é a gramática normativa. Doutor, que palavrão é esse? Não, olha só. Existe as regras da gramática, um livro normal, que são estabelecidas regras daquilo que a gente tem que escrever, como escrever. Por que existem essas regras, Heitor? Imagina se cada pessoa quisesse falar do seu próprio jeito. Imagina que cada pessoa quisesse escrever do seu próprio jeito. Ia chegar um ponto ao longo dos anos que ninguém ia mais entender com ninguém. Ia ser uma tremenda de uma confusão. Concorda comigo? Portanto, essas regras existem justamente para padronizar esse tipo de comunicação. Lembra lá atrás? Para que a gente se comunica? Para facilitar. Justamente por isso que existem essas regras escritas. O que você tem que saber? Ainda mais com uma aula que a gente vai ver lá para frente sobre o acordo ortográfico, essas regras, pessoal, elas não estão estabelecidas em fronteiras não, tá? Por exemplo, quando a gente fala de língua portuguesa, a gente está falando de vários países pelo mundo que também falam português. Você fala a língua portuguesa. O cidadão que mora lá em Moçambique também. O cara que está lá em Portugal também fala a língua portuguesa. Percebe uma coisa? A fronteira, ela não é um divisor da língua, tá? Por que isso? E isso é muito importante para você entender, que é o elemento central da nossa aula de hoje. A língua, ela é muito mais. Ela é como a gente se comunica, como a gente vê aqui atrás? Só que ela é muito mais. É aqui que está o outro nível que eu falei para vocês. A língua, na verdade, é uma expressão cultural. É uma forma que eu tenho de me expressar, tá?
Quer um exemplo bem característico? Por exemplo, a palavra saudade. Saudade. Quando eu falo de saudade, é uma palavra que não está em nenhum outro idioma, por exemplo, só está na língua portuguesa, tá? Então, ok, existem algumas palavras semelhantes, por exemplo, no inglês e algumas outras culturas também. Porém, a expressão, aquele sentimento, aquilo que a gente sente, por exemplo, a saudade de alguém, ou a saudade de alguma coisa, aquele sentimento só é definido em uma palavra na língua portuguesa. Então toda vez que a gente se comunica, pessoal, ela é a fala, é a expressão. Só que toda vez que a gente está conversando, toda vez que a gente está se expressando, a gente está utilizando também marcas daquilo que a gente tá? Da nossa identidade, daquilo que a gente se define como cidadão, daquilo que a gente acredita. Uma série de características através da comunicação, seja ela qual for, que expressam os nossos sentimentos, que expressam a nossa forma de pensar. Bom, agora eu quero mostrar para vocês também como que essa comunicação foi feita. Olha, é algo bem simples e é um caminho que vira e mexe aparece na prova, mas é só você saber, decora isso aqui, esse gráfico aqui, você vai ver esse desenho que eu fiz. Sabe como é que é, né? O desenho não é meu forte, mas olha só, é bem tranquilo. Você sabe que lá do Brasil, hoje, tá? A nossa idioma veio através da nossa descoberta. Você vai ver lá as aulas com o professor Diego Reis, na parte de história, lá de geografia, lá de ciências humanas, né, quem seja chama. Ele vai falar um pouquinho dessa descoberta, você vai ver que as matérias elas conversam entre elas, tá? E você vai ver que lá em 1500, quando Portugal descobriu o Brasil, né? Quando eles vieram, não vieram só as pessoas, não, tá? Então, o que mais veio? Veio a cultura, veio a expressão. E quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de expressão cultural, a gente está falando do quê? Da língua. Portanto, a língua que veio de Portugal para o Brasil, tá? Ela trouxe junto o quê? Expressões culturais. Olha só que maravilha. Expressões culturais, elas vêm junto através, não são só pessoas. As pessoas elas não são vazias, elas carregam pensamentos, desejos, intenções, tá? Tudo isso. Portanto, não esquece de uma coisa, meu querido aluno. Nós falamos através da língua portuguesa, né? Por quê? Por causa da descoberta de Portugal, tá? Heitor, mas qual que é o nome da língua que se fala em Portugal? Também é língua portuguesa. E aqui no Brasil também é língua portuguesa. É a mesma língua. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, mas como é que eles falam português? Bom, e aí você tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? Depois, no PDF, eu detalho com bastante riqueza essa origem, eu falo do tempo e espaço, e tem bastante interação com as aulas de história, lá do professor Diego, mas o que você tem que entender? Só para minha aula, tá? Que a língua portuguesa, que veio de Portugal antes, ali dos 1500, muito antes, veio da onde? Do Império Romano. Você vai ver lá tudo depois com calma, mas o Império Romano, ao dominar a Península Ibérica, que hoje atualmente é a Espanha e Portugal, tá? Eles deixaram marcas características ali. E isso foi passado, né, através do latim. A língua que os romanos falavam é o latim. E o latim, pessoal, ele deu origem aí a vários idiomas aqui no nosso ocidente, vários pequenos dialetos também. Porém, o que você tem que saber? Que a língua portuguesa, ela se origina exatamente do latim. Quer ver um exemplo? Quando eu falo, por exemplo, para vocês que a língua é muito mais do que palavras, você fala, Heitor, realmente, antigamente, né, até tinha missas em latim, e realmente eu vi, Heitor, algumas características, parecia até que falava português. Porque o latim, ele dá origem à língua portuguesa através da descoberta aqui do Brasil, de Portugal para o Brasil, a gente também passou essa língua. Mas, por exemplo, olha, nosso calendário, o calendário que a gente tem, o calendário dos meses, por exemplo, é do Império Romano, tá? Muitas das definições, as leis, hoje nós temos leis aqui no Ocidente. Essa noção de leis, por exemplo, vem aonde? Do Império Romano. Percebe uma coisa, não é só a língua, é isso que eu quero mostrar para você. Não é só aquilo que a gente fala, mas
muita da identidade, muito da expressão cultural que vem daqui, ela passa também. Tá? A língua é um veículo comunicador dessa expressão cultural. Tá? E isso tudo originou hoje no que nós somos. Tá? Todas as interações que nós tivemos, elas originaram nesse processo. Bom, mais um ponto que eu quero mostrar para vocês que também é muito interessante e a nossa Enseja adora, que é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o processo dentro da própria língua, tá? Quando eu falar da mesma língua, para facilitar, pensa na língua portuguesa que vai começar a ver exemplos na sua cabeça e aí fica bem mais tranquilo. Nós temos aqui, dentro de uma mesma língua, isso qualquer língua, tá pessoal? Nós temos dialetos, nós temos expressões regionais, mas é tudo a mesma língua, tá? Por exemplo, os cariocas. Os cariocas não tem aquela expressão mais puxada para o R, né? O pessoal de Minas, às vezes não tem umas palavras que eles usam, ai, trem. Então, aqui em São Paulo mesmo, o pessoal fala muito, até a variação no plural, né? 2 pastel, chopes. Fala, Heitor, tá errado, tá certo? Não, a gente vai ver isso com muita calma. Mas o que você tem que saber? Essas expressões culturais, expressões regionais, dialetos, elas são totalmente naturais, tá? Elas acontecem por quê? Porque a língua, pessoal, é algo vivo, é algo dinâmico, tá bom? E isso tudo aqui é muito importante para você entender. O que cai na sua prova? A gente tem que entender o conteúdo, mas você também tem que entender como isso aparece na sua prova. O que ele vai falar? Pô, essas expressões de dialetos são inferiores, são ruins, não tem nada a ver com a língua portuguesa. Não, eles coexistem ao mesmo tempo. Existem ao mesmo tempo, tá? Eles coexistem, é perfeitamente natural, porque a língua é feita para aqueles que falam, aqueles que vivenciam a língua. Logo, elas podem ser modificadas, elas são adaptáveis. Tanto é verdade que a própria gramática normativa, todo aquele conjunto de regrinhas que a gente estudou e vai estudar, elas modificam ao longo do tempo, tá? Mesmo que elas sejam um manual de regras, elas também, vira e mexe, a gente olha para elas e fala, isso aqui já está muito fora, isso aqui está muito ok. Então a gente modifica também. E uma questão, né, que vira e mexe dentro desse tema, que aparece na sua prova, é a questão da internet. O que você tem que entender? Que esse processo de comunicação feita através da língua, um dos meios de comunicação a gente sabe, né? É a internet através de inúmeras ferramentas que a gente já viu. Mas essa comunicação, ela é feita o quê? Justamente para facilitar. Por exemplo, a expressão VC, expressão TB. Por enquanto, tá bom. Essas duas expressões. Dentro da gramática, dentro das regras, você não enxerga lá VC ou TB. Só que na comunicação do dia a dia, quando a gente está escrevendo no nosso WhatsApp da vida, a gente bota ali um VC que significa você, um TB que significa também, tá? E essas expressões, elas nascem naturalmente, é normal, acontece. Elas não são mais certas ou mais erradas. A gente tem que ver que a gente tem que se adaptar com uma coisa chamada contexto que a gente já vai ver aqui pra frente, tá bom? Mas as expressões nascem justamente por quê? Para que eu não tenha que escrever, por exemplo, você toda vez, tá bom? Então, ela facilita para a comunicação ela ser um processo mais rápida. Tranquilo até aqui? Bom, então vamos ver mais um outro aspecto bem relevante da nossa matéria, que é justamente isso que eu estou falando para vocês, a questão do certo ou do errado. Heitor, posso escrever dessa forma, VC, TB, então se não é errado eu posso escrever. Não, calma lá, pera lá. Primeiro que você tem que entender que sua prova pergunta o que é o melhor e o que é o pior. O que você vai responder para ela? Só falar, já estudei essa matéria lá na Eixa Cursos Online com o professor Heitor Grilo e ele me falou, depende do contexto. Olha, essa palavra você vai anotar com muito carinho no seu caderno, em várias folhas se for o caso, que é o contexto. Tudo vai depender, né, pessoal? Por exemplo, se eu estou num ambiente mais formal, por exemplo, no seu trabalho. Imagina você chegando no seu trabalho, falando com o seu chefe, falando em gíria, e aí, chefe, beleza, mano? E dá aquele abraço. Não vai ser uma postura muito bacana, né? Imagina, você vai fazer a redação, nem seja, escreve tudo com gíria, não respeita regra nenhuma, o que vai acontecer com você? Vai descontar. Porém, da mesma forma, imagina você chegando no seu
Você sai com seus amigos, vai tomar ali uma água com gás, não é verdade? E aí você está lá conversando e de repente os senhores estão à vontade neste ambiente. Imagina você num ambiente formal. Meu, vai quebrar completamente, né? Como é que você trata com o seu amigo? Você abraça, dá risada, fala besteira, é normal. Então na comunicação, para com essa coisa de certo e errado, hein? Você vai ver o quê? O contexto. Depende de onde você está, né? Então, por exemplo, no ambiente mais formal, anota essa palavra, formal, você tem que usar características mais formais, tá? Então você vai se adaptar na sua redação, você vai se adaptar onde você quiser. E em ambientes mais informais, por exemplo, você também vai se adaptar. Tudo depende do contexto. Ou seja, a adaptação ao contexto é a palavra-chave que nós nos encontramos aqui. Gostou dessa aula? Bem bacana esse tema, né? O pessoal gosta bastante. Só que aula sem exercício, pessoal, você esquece. Então, o que a gente vai fazer agora? Exercício. Vem comigo que eu vou te mostrar como vai funcionar. Então, pessoal, vamos lá para o nosso exercício inicial. Vai falar aqui, a língua pode ser definida como, olha, é aquela parte inicial, aquela parte introdutória da nossa aula, falando a respeito da língua. Bom, como a gente sabe, antes de marcar qualquer alternativa, a gente vai ver, vai ler com calma, não marca a primeira que você vê, vamos com calma, passo a passo, tranquilo? Letra A, mera forma de falar. Será que a língua é só aquilo que a gente fala? Não, a gente viu que tinha mais coisa, né? Que é também aquilo que a gente fala, mas tinham marcas mais características aí dentro. Vamos ver. A A parece que está um pouco incompleta, não é verdade? Letra B. É uma expressão cultural de um mesmo povo. Opa, expressão cultural de um mesmo povo. Eu estou achando isso legal. Vamos ver a C. Está unicamente ligada à escrita. Pô, será que quando a gente fala em língua, a gente só está falando na escrita? Ou a gente está também falando naquilo que a gente fala, né? Letra D. Obriga os falantes a se comunicar exatamente igual. Pessoal, isso existe? Você fala exatamente igual ao seu amigo? Você fala igual exatamente ao seu vizinho? Bom, então entre as letras todas que nós temos, a gente vai ficar com qual letra? Letra B, que a língua pode ser definida como expressão cultural de um mesmo povo. Lembra? A língua não é só aquilo que a gente fala, pessoal, é mais do que isso. É toda uma marca, uma identidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. O dialeto pode ser definido como, olha, o dialeto, né? Uma marca regional e cultural de falantes de um mesmo território. Opa, interessante. B, uma nova língua. Não, para tudo, para tudo. Olha só, quando a gente fala dialeto, a gente não está falando igual, por exemplo, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, eles têm ali expressões culturais, têm marcas de regionalismo, até mesmo variações de dialeto diferenciadas, porém a gente não pode falar que é uma nova língua, né? Todo mundo aqui fala o quê? Língua portuguesa, então vamos para a letra C. Não possui uma expressão cultural dos falantes. Não, muito pelo contrário. A gente viu no começo da aula que ela possui sim uma marca característica daqueles que falam. E letra B, não tem influência na língua local. Ô louco, né? A gente já viu isso que... Não. A língua é um processo vivo. A língua é um processo de comunicação que ela se modifica ao longo do tempo. Logo, a única questão que a gente pode marcar é a letra A. Marca regional e cultural de falantes de um mesmo território. Bom, vamos para mais um exercício. A língua usada na internet tem como característica, olha só que interessante. Letra A, ser usada em qualquer contexto, inclusive fora da internet. Opa, dá uma pausa. A gente marcou aqui que a linguagem usada na internet, né? Grifa essa parte, marca essa parte, tá? E quando a gente fala linguagem usada na internet, a gente sabe, é uma linguagem um pouco mais informal, justamente para ela ser mais rápida, para facilitar esse processo da comunicação. Então, vocês acham que a gente pode usar essa mesma linguagem fora da internet, em qualquer ambiente? Me parece um pouco estranho. Às vezes pode, mas sempre? Acho que não. B. Clara e concisa, podendo ser usada em determinados contextos. Interessante. C.
Mais importante que a língua do país? Não, a gente está falando da mesma língua, nada a ver essa questão, é uma questão totalmente viajante. D, é uma nova forma de dialeto. Poderia até pensar, dependendo do linguista que se utiliza. Já ouvi falar isso, mas não tem nada a ver com a sua prova, então esquece, a gente não está dando aula de linguística aqui, tá? Então, a única alternativa que a gente marca é a linguagem B, tá bom? A linguagem usada na internet, ela é clara e concisa, podendo ser usada em determinados contextos. Depende muito do quê? Do contexto, do local que a gente está, a gente tem que se adaptar. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho, muita atenção, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Beleza, pessoal? Forte abraço!